Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza, gravado aqui no estúdio da AltV. Meu entrevistado de hoje é o Alexandre Zananiri Cordeiro. Ele é analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes. Alexandre, bem-vindo. Obrigado, Priscila. Quem foi Chico Mendes? Chico Mendes foi um líder seringueiro que no final da década de 70, início dos anos 80, chefiou o movimento dos empates, né, por uma floresta em pé e o direito das comunidades tradicionais de seringueiros de utilizar a floresta viva, né? E o movimento do Chico Mendes teve uma repercussão internacional, né? E ele foi um dos grandes líderes sindicais ruralistas do Brasil, né? E o Instituto Chico Mendes, que é a nossa autarquia federal que cuida dos parques do Brasil, recebeu esse nome em homenagem a esse grande líder seringueiro. Ele foi morto, assim como a Dorothy. O seu trabalho valeu a pena? Eu acho que sim, que a semente que o Chico Mendes plantou, ela está espalhada hoje em todo o Brasil. A reserva extrativista é um modelo de conservação da natureza genuinamente brasileiro, diferente dos parques nacionais. Você sabe que os parques nacionais têm origem anglo-americana, né? Reserva extrativista não, é um modelo brasileiro e hoje essa estratégia é utilizada em outros contextos socioambientais diferentes dos seringueiros da Amazônia. Nós temos reservas extrativistas nos babaçuais do Maranhão, nos manguezais da zona costeira, para os pescadores artesanais da costa brasileira, as catadoras de flores do Cerrado, e estou em contextos onde há comunidades tradicionais. Uhum. De um macro, assim, o que é o Instituto Chico Mendes? O Instituto Chico Mendes, Priscila, é uma nova autarquia federal que tem a missão de cuidar e administrar as unidades de conservação da natureza no Brasil a nível federal. São 310 unidades entre parques nacionais, florestas nacionais, reservas biológicas, áreas de proteção ambiental, estações ecológicas, áreas de relevante interesse ecológico, reservas extrativistas, reservas da vida selvagem, reservas de fauna, monumentos naturais. Que país no mundo tem isso? Nenhum país no mundo tem isso. Nós somos a maior agência de parques do mundo. Nós temos aproximadamente uma área para cuidar de 80 milhões de hectares, só para você ter uma... É um orgulho isso para o Brasil, É um orgulho, né? De verdade. É o tamanho da Alemanha, mais ou menos. O Brasil tem parques e reservas... Na verdade, o nome correto é Unidades de Conservação da Natureza, a nível federal. Porque ainda existem as unidades de conservação a nível estadual, o estado de São Paulo tem diversos, mas nós temos 80 milhões de hectares. É o tamanho da Alemanha, só para você ter uma ideia, depois de nós é o Serviço de Parques dos Estados Unidos. Eles têm 35 milhões de hectares para cuidar, são menos que a metade. E é um país grande também, né? E é um país continental, tem que ter ter bastante áreas. Agora, nós não detemos o maior patrimônio da biodiversidade do planeta. A unidade de conservação? Não é o Chico Mendes. Quem detém é a FUNAI. Ainda dentro do Brasil, Ainda então melhor dentro do ainda. Brasil, com certeza. São 127 milhões de hectares, mais de 250 etnias diferentes. É, sem dúvida, o maior patrimônio natural do mundo. É o Brasil, juntando essas duas coisas, imbatível. E é por isso que a gente tem que cuidar, né? Essa questão da mudança do Código Florestal tá deixando muita gente triste, tá me deixando muito triste também. Bastante preocupante essa questão. Esta questão para o Brasil tem uma importância fundamental devido a este patrimônio e, obviamente, que este patrimônio da biodiversidade do Brasil, ele influencia no mundo inteiro. Né? Nas mudanças climáticas, no acervo botânico que a gente tem, sabe lá quantos remédios e quantas substâncias estão para serem descobertas, né? Até hoje, Priscila, nós estamos identificando novas espécies de aves. Se a gente perder, não dá para ter répteis. noção do quanto foi perdido, né? Não temos noção. Nós estamos perdendo espécies sem a menor chance de saber o que nós realmente temos, né? Estamos longe de entender o que nós realmente temos. O que estão falando muito do Código Florestal, me corrija se eu estiver errada, é que vai ter muito mais áreas devastadas, né? Vai poder cortar muito mais árvores. Mas a Amazônia já passa por uma savanização.
né, um processo de desertificação. É verdade. Então, isso vai só se intensificar mais, né? A perspectiva que nós temos para a mudança do Código Florestal com esse texto que aí está proposto é bastante preocupante, digamos assim, né? Por dois motivos. Porque abre espaço para diminuição das reservas legais, né? Na Amazônia, a reserva legal é de 80%. O que quer dizer reserva legal? Quer dizer o seguinte, o sujeito tem uma propriedade, ele deve manter 80% dela coberta por vegetação natural. Ele deve utilizar os outros 20%. Né? Na Mata Atlântica é 20%. Se você tem uma propriedade, embora atualmente a nova lei da Mata Atlântica proíba qualquer tipo de corte, porque Mata Atlântica já não existe mais. Nós temos menos de 7% da cobertura original da Mata Atlântica, ou seja, o que sobrou da Mata Atlântica são os pequenos fragmentos nos altos dos morros, nas encostas da Serra do Mar. Eles propõem uma mudança nos percentuais de reserva legal. Isso é bastante preocupante. Mais preocupante ainda também é a questão das áreas de proteção permanente, as APPs. As áreas de proteção permanente, elas não são unidades de conservação, parques criados. Elas são áreas ambientalmente sensíveis, ou porque estão em nascentes, ou porque estão em áreas altamente inclinadas, aí tem todos esses problemas dos desabamentos das encostas durante a estação das chuvas, e todas essas áreas, as chamadas áreas de riscos, são áreas de proteção permanente, são APPs. Né? E a margem dos rios, que protegem os rios do desmoronamento, e esses rios deixam de ser assoreados, então. Essa questão da mata ciliar, a importância dela para os rios? Bom, além dela evitar o desbarrancamento dos rios, né, o desmoronamento das suas margens, ela também serve de corredor ecológico. O que é um corredor ecológico? É aquelas áreas onde o material genético, os animais e as plantas circulam e se conectam com outras populações, né? Isso... Ou seja, tem 3 árvores aqui e 3 árvores aqui. Se não tiver uma árvore no meio, eles não conseguem transitar. Exatamente. Né? E não só os animais que fazem com que eles troquem material genético. Por exemplo, se você tem um grupo de pequenos macacos, por exemplo, isolado num fragmento florestal, eles começam a entrecruzar entre eles. Isso degrada esse grupo geneticamente até que começam a haver defeitos genéticos nesse grupo. Né? As matas ciliares funcionam como verdadeiros corredores, onde eles circulam e encontram outros grupos e misturam seu material genético com esses grupos. E isso não acontece só com os animais, acontece também com os vegetais. Então as plantas e os polinizadores, eles trocam pólen e as sementes vão de um lado para outro nesses corredores ciliares. Por isso que ele é tão importante para quebrar o isolamento dos fragmentos. Como seria uma cidade sem vegetação? Eu acho que bastante insuportável, né? Quem já pegou alterações de temperatura ou inversão aqui em São Paulo, por exemplo, na Marginal. Quem já teve, agora inverno, né, começa a ver esses efeitos de inversão, né, onde o ar quente fica em cima e o ar frio embaixo, e a poluição desce de forma... Basta aí um desafio para os nossos telespectadores, né? Chega em casa depois de um dia de trabalho, molha um papel e passa no rosto, você vai ter ideia da dimensão dos poluentes naquela área, né? As árvores absorvem o carbono, né? As árvores renovam o ar, além delas estarem o tempo todo jogando vapor na atmosfera. As árvores fazem isso o tempo todo, elas evapotranspiram o tempo todo, tiram a água do solo e jogam na atmosfera. Isso tem um efeito equilibrador do clima. Por isso que a situação das mudanças climáticas, além dos gases de efeito estufa, o desmatamento também tem uma influência muito forte na diminuição dessa água que nivela, né, que equilibra as amplitudes de temperatura, né, e de chuva também. Você acha que é possível a gente prolongar aí para ter uma discussão um pouco maior, fazer um levantamento científico mesmo do que isso causaria se fosse aceito esse novo Código Florestal? Você acha que a gente vai conseguir ou tá difícil?
Olha, eu infelizmente não tenho muitas esperanças nesse sentido não, Priscila, porque a maioria dos deputados representam interesses de grandes plantadores e grandes desmatadores. Então acredito que isso não teria muito efeito. A presidente Dilma sabe o que significa o impacto no valor das commodities brasileiras no mercado internacional sendo produzidas a partir de desmatamento. Os europeus não estão interessados em comprar soja manchada de desmatamento, vamos dizer assim, né? Inclusive, alguns ministros já alertaram para essa questão, né? Agora, eu tenho pouca esperança nesse caso, né? Eu acredito que essa mobilização ela está trazendo muitos interesses econômicos, né? Historicamente, a gente sabe que os interesses econômicos se sobrepõem aos interesses da população em geral. Porque nesse último mês o desmatamento no Mato Grosso cresceu 537%. Ah, esse é um aspecto bastante interessante. Nesse mês de maio. Desmatamentos legais. Esses desmatamentos absurdos que estão acontecendo no Mato Grosso têm a licença do órgão estadual de meio ambiente. E o federal? O federal, nessa atuação, ele não tem atuação já que o órgão estadual licencia, a menos que provocado pela justiça, né? É o que a gente chama de atuação supletiva. Nós, analistas federais, a gente só entra de forma supletiva, né? Quando o Ministério Público ordena que a gente intervenha nesses casos, né? Essa é a preocupação que a gente tem com a estadualização e a municipalização das áreas de controle ambiental, né? Um órgão, para ele ter o verdadeiro controle, ele tem que ter servidores estáveis, né? Estatutários, né? Agentes públicos, né? Não adianta você montar um órgão de controle ambiental formado por cargos de confiança que vão atender os interesses, né, e é isso que está acontecendo no Mato Grosso, né? A maioria desses licenciamentos, desses desmatamentos, tem licença ambiental do Estado, né? A presidente Dilma então recomendou inclusive intervenção federal. A Guarda Nacional está indo lá, a Polícia Federal está indo lá. É uma ação supletiva. Os nossos colegas do IBAMA estão fazendo essa ação também. É uma ação supletiva. É tentar corrigir aquilo que está errado, está sendo conduzido de forma errada pelo ente estadual. O Código Florestal, ele traz aí uma forte tendência à estadualização e à municipalização do controle ambiental. É um incentivo ao desmatamento. Em tese seria um incentivo, né? Na verdade, tanto as prefeituras municipais como os estados da federação teriam que ter uma estrutura, né, estatutária, né, montada para que eles pudessem exercer esse controle de forma idônea, né? A questão do tamanho. É muito difícil a fiscalização, né, do desmatamento. Essa questão da gente ser um país continental é bastante difícil. Mas nós já avançamos bastante usando a tecnologia, né? Hoje, por exemplo, todo o sistema de queima está monitorado por satélite. O desmatamento próprio está monitorado por satélite. Nós temos... Vai ter um satélite agora ainda melhor, né? Ainda melhor. Com uma acuidade que você pode ver áreas com menos de 30 quilômetros. Então isso é bastante importante, né? E hoje, tanto o IBAMA como o Instituto Chico Mendes utiliza monitoramento aéreo. A calha do Tapajós, a calha do Xingu e do Araguaia, nós temos um avião que circula nessa área uma vez por semana, né, e consegue monitorar os nossos parques de uma forma bastante eficiente. Então, para finalizar, Alexandre, é possível o Brasil crescer economicamente falando sem devastar a floresta amazônica? Eu acho que sim, eu acho que é possível, né? O Brasil é líder hoje na produção de grãos, embora isto tenha acontecido às custas da destruição de um bioma importantíssimo que é o Cerrado, né? As pessoas falam muito da Amazônia, né, da Mata Atlântica, né? Mas, Priscila, o Cerrado está sendo destruído. Esses números que você viu aí do Mato Grosso, uma grande parte é Cerrado, né? Nós não precisamos disso. Nós temos muitas áreas fora das áreas de coberturas naturais, né, que podem ser utilizadas para a agricultura moderna. Nós precisamos desenvolver soluções tecnológicas para isso. Acho que é possível. É só fazer uma logística, só pensar um pouco, né? Investir melhor em tecnologia, né?
Conversei com o Alexandre Zananiri Cordeiro, do Instituto Chico Mendes. Alexandre, obrigada pela entrevista. Foi muito gostoso conversar aqui com você, esclarecer mais ainda sobre o Instituto, sobre o Código Florestal. Obrigada pela entrevista. É um prazer estar aqui no Fiscais da Natureza. Obrigado a você, Priscila. Obrigada a vocês todos também que estiveram aí com a gente, assistiram o programa. Quem pegou o programa pela metade pode acessar o site fiscaisdanatureza.com.br, assistir essa entrevista na íntegra e outras mais que tem lá no site também. Tem muita entrevista bacana para ser assistida, tá bom? Quem gostou do programa, a gente tem Twitter, tem Facebook, tem tudo. É só entrar no site fiscaisdanatureza.com.br e assistir. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.